Oi, pessoal, vamos lá iniciar nossa aula de número 2. Na aula de número 1, a gente já trabalhou toda essa parte de cima, tá? Se você não acompanhou a aula de número 1, eu vou colocar o link aqui na descrição, né, do vídeo e também vou colocar aqui em cima nos cards para você clicar e assistir a aula 1, onde eu ensino toda essa parte. Agora, na aula 2, a gente vai começar a trabalhar a parte de baixo da nossa peça. E a gente começa em uma das laterais, ó. Pode ser em qualquer uma das duas. E a gente vai começar passando uma carreira toda em pontos baixos. Então, eu venho aqui em qualquer um dos pontos e coloco um ponto baixo. Para prosseguir, ó, eu vou virar esse meu fiozinho inicial para já ir trabalhando sobre ele, deixando ele arrematado. Aí, eu vou colocando um ponto baixo para cada um dos pontinhos de base até completar a minha carreira. Cheguei ao final da carreira, meninas, e agora a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo para finalizar. Agora, nós subimos 3 correntinhas, colocamos mais um ponto alto no mesmo ponto, uma correntinha de espaço e no mesmo ponto de base nós colocamos mais 2 pontos altos, que é para formar um leque, olha só. Agora, a gente faz 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 3 pontos de base, e no quarto ponto eu coloco um ponto baixo. 4 correntinhas, pulo 3 pontos de base, e no quarto eu vou repetir o meu leque. Ou seja, eu vou colocar um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, nós vamos repetir essas argolinhas. Então, eu faço 4 correntinhas, pulo 3 pontos, no quarto eu coloco um ponto baixo, 4 correntinhas, pulo 3 pontos e no quarto eu coloco um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E assim a gente vai repetindo e trabalhando até completar a carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu vou voltar com vocês pra gente fazer a finalização e iniciar a carreira seguinte. Prontinho, pessoal, cheguei ao final da carreira. E olha só, aqui a gente tem que terminar com argolinhas e já fazer a finalização no Vzinho inicial. Só que, no meu caso, ó, eu tenho aqui os 3 pontos que a gente pula e eu já deveria fazer a finalização. Só que me sobram aqui, ó, mais 4 pontos, tá vendo, ó? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar esses 4 pontos aqui anteriormente na carreira, para que quando eu chegar aqui no final, eles tenham desaparecido, né? Digamos assim. Para que eu consiga finalizar certinho a minha carreira, ó. Eliminando esses 4 pontos, eu vou pular os 3 e já vou vir aqui no início e fazer a finalização. Só que eu não posso eliminar eles todos de uma vez, senão vai ficar feio. Então, como que a gente faz? A gente vai desmanchar um pouquinho da nossa carreira e diminuir eles aos poucos. Então, olha só. Faço aqui as minhas 4 correntinhas normalmente. E ao invés de pular 3 pontos e no quarto fazer um ponto baixo, eu vou pular 4 pontos e no quinto que eu vou fazer um ponto baixo. Dessa forma, eu eliminei aqui um ponto. Então, só me restam 3 para eliminar. Aí, eu faço 4 correntinhas, vou pular 3 pontos e no quarto eu trabalho normalmente o meu leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora, eu vou eliminar mais um ponto. Então, eu faço 4 correntinhas, vou pular, ao invés de 3, eu pulo 4 e trabalho o ponto baixo no quinto ponto. Então, já eliminei o segundo ponto. Agora, só me faltam mais 2, né? No meu caso, que são 4. Eu faço 4 correntinhas, pulo normalmente 3 pontos e no quarto eu faço o leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. A gente já tá aqui próximo ao final.
Daí eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu faço um ponto baixo. 4 correntinhas. E aqui eu já vou fazer a finalização, ó. Nesse caso aqui também vai ter uma diminuição, porque ao invés de sobrar 3, vão sobrar 4 pontos. Daí eu já venho aqui, ó, sobre o ponto alto, não é sobre a correntinha, é sobre o ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma, eu consegui eliminar os meus 4 pontos que estavam sobrando. Daí você vai ter que analisar a tua peça, né, ver quantos pontinhos vão sobrar e por quantas vezes você vai ter que fazer essa diminuição, tá? Se, por exemplo, tiver sobrado só 2 pontinhos, então você desmancha um pouquinho e faz essa diminuição, né, pulando um ponto a mais por apenas 2 vezes, entendeu? Então, faz aí de acordo com a quantidade de pontos, e aí, depois a gente vai começar a próxima carreira, tá? Porque a gente tem que terminar aqui, ó, dessa forma, tá bom? Então, para começar a carreira seguinte, eu faço mais um ponto baixíssimo aqui dentro. Daí, eu trabalho 1, 2, 3 correntinhas, mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha de espaço e 2 pontos altos, no mesmo ponto de base, para formar o leque. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas, um ponto baixo aqui, ó, no leque não, na argolinha à frente. Agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4 correntinhas, um ponto baixo na argola à frente, 2 correntinhas e faço agora leque sobre leque. Ou seja, eu coloco 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, né? Sobre o leque da carreira anterior. Agora, a gente vai repetir as argolinhas. Então, eu faço 2 correntinhas, na argola à frente um ponto baixo, 4 correntinhas, na argola à frente um ponto baixo, 2 correntinhas e agora trabalho leque sobre leque. São 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E assim a gente vai trabalhando e repetindo até dar toda a volta na nossa carreira. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei ao final da carreira, fiz aqui minha última repetição, minhas últimas argolinhas. Aí, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, no ponto baixo do primeiro lequinho. Daí, eu faço mais um ponto baixíssimo aqui no meio, pra gente começar a carreira seguinte. A gente vai começar colocando leque sobre leque. Então, eu faço 3 correntinhas, mais um ponto alto no mesmo lugar, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora, a gente vai repetir essa primeira carreira. Então, como que a gente faz? A gente trabalha aqui 4 correntinhas. Venho na argolinha central e coloco um ponto baixo. 4 correntinhas. E trabalho agora leque sobre leque. Ou seja, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. De novo, 4 correntinhas, um ponto baixo na argolinha do meio, 4 correntinhas, e agora eu faço leque sobre leque. Daqui pra frente, pessoal, bem tranquilo de fazer, porque a gente vai só repetir a primeira e a segunda carreira. Ou seja, depois de completada essa carreirinha aqui, né, que eu fizer o ponto baixíssimo, eu vou começar a repetir essa segunda carreira. Ou seja, eu trabalho leque sobre leque, 2 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, leque sobre leque, 2 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, leque sobre leque. Terminada essa carreira, eu repito de novo essa carreira aqui. Leque sobre leque, 4 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, leque sobre leque.
Então, a gente vai sempre repetindo essas 2 carreiras até nós atingirmos a altura do nosso umbigo, tá? Mais ou menos ali a altura do umbigo, que é quando eu vou voltar com vocês pra gente fazer um aumento no ponto para ajustar a nossa peça para passar no tamanho do quadril, tá? Então, a gente vai repetindo, repetindo, chegando ali mais ou menos na altura do umbigo, eu retorno, daí venho mostrar para vocês o aumento que a gente vai fazer, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui minhas carreiras até mais ou menos a altura do umbigo. Na verdade, ficou um pouquinho mais abaixo, tá? Eu fiz aqui um total de 18 carreiras, que ficaram aí com 21 centímetros. Já medindo daqui de cima, ó, do ombro, até aqui embaixo, eu já tô com 51 centímetros, tá? Só pra vocês terem aí uma noção do tamanho que tá ficando a minha peça. Agora, a gente vai começar a aumentar um pouquinho a nossa peça, pra deixar ela mais soltinha e também pra passar ali mais soltinha no quadril, tá bom? Pra não ficar tão justo. Então, como que a gente vai fazer? Aqui eu já comecei a minha carreira de número 19 e é muito importante que vocês terminem numa carreirinha dessa daqui, ó, que a gente tem 3 argolinhas, tá? Então, se de repente você terminou numa carreira dessa aqui, ó, que tem só 2, faz mais uma carreirinha, aí você começa a trabalhar da forma que eu vou trabalhar aqui, tá? Então, a gente precisa ter como base uma carreira dessa aqui, ó, de 3 argolinhas. Daí, a gente faz aqui, ó, 2 correntinhas, um ponto baixo aqui na primeira argola. Agora, fazemos 4 correntinhas, um ponto baixo na argola do meio. 4 correntinhas, um ponto baixo na argola à frente, ó. 2 correntinhas e trabalho aqui leque sobre leque. Agora, a gente repete. 2 correntinhas, um ponto baixo na primeira argola. 4 correntinhas, um ponto baixo na argola à frente. 4 correntinhas, um ponto baixo na argola à frente. 2 correntinhas e leque sobre leque. E assim a gente vai trabalhando por toda a nossa carreira. Chegando ao final dessa carreira, eu retorno com vocês. Completei a carreira, olha só, com as 2 correntinhas, um ponto baixíssimo aqui, e trabalhei leque sobre leque para começar a próxima carreira. Agora, a gente vai fazer 4 correntinhas. Vou pular essa argolinha menor, venho na segunda e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, venho na próxima argola e faço um ponto baixo. 4 correntinhas e trabalho aqui leque sobre leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, olha só como fica. Agora, a gente repete 4 correntinhas, um ponto baixo na segunda argola, essa aqui a gente pula. 4 correntinhas, um ponto baixo na argola à frente. 4 correntinhas, pulo essa última também, já venho sobre o leque e trabalho leque sobre leque. Daí, assim, a gente vai trabalhando toda a nossa carreira. Daí, completada essa carreira, a gente vai repetir essa carreirinha anterior que a gente fez. Ou seja, quando eu terminar aqui, eu vou fazer leque sobre leque para começar a carreira seguinte. Daí, eu faço, ó, da forma que eu fiz aqui, 2 correntinhas, um ponto baixo. 4 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, leque sobre leque. Daí, de novo, 2 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas
e leque sobre leque. Terminada essa carreira, eu repito essa daqui, ó. A gente tem leque sobre leque, 4 correntinhas no ponto baixo, 4 correntinhas no ponto baixo, 4 correntinhas, leque sobre leque. E assim a gente vai repetindo essas carreiras até a gente atingir o comprimento desejado. Com um pequeno detalhe, você não deve fazer o comprimento exatamente do tamanho que você quer que ele fique. Você tem que fazer ele um pouquinho menor, tá? Pelo menos uns 5 centímetros menor, porque o crochê ele sempre cede um pouquinho ali no comprimento. Então, a gente já se antecede e faz ele um pouquinho menor, para que quando ele ceder, ele não fique maior do que o tamanho que a gente quer, tá? Então, agora daqui pra frente é só repetir essas duas carreiras, até ficar faltando ali cerca de 5 centímetros pro comprimento que você quer, né? Por que eu tiro esses 5 centímetros? Porque a peça vai ceder depois, né? Vai ficar um pouquinho mais comprida do que ela está agora, né? Ou quando a gente finalizar, tá bom? Então, vou fazer aqui as carreirinhas pra chegar no meu comprimento e retorno com vocês pra gente fazer o acabamento final. Prontinho, pessoal, terminei as carreiras até chegar no comprimento. E eu fiz um total de 23 carreiras depois do aumento, ó. Então, a contar a partir dessa carreirinha aqui, tá vendo, ó? Que a gente começou a aumentar. Então, a partir dessa eu fiz 23. E aqui, desde o início, né, como eu havia falado pra vocês, eu fiz 18. Então, foram 18 carreiras sem aumento e mais 23 carreiras depois do aumento, totalizando 41 carreiras. Tá? Pro meu tamanho. Agora, meus amores, a gente vai começar a trabalhar o acabamento. Só um detalhe, a gente tem que parar numa carreira dessa, ó, que é a carreirinha que fica o mais reto possível, tá vendo aqui? Lógico, isso aqui vai ficar mais alto mesmo, mas nessa carreira ela fica o mais retinha possível. Então, a gente tem que parar numa carreira dessa pro nosso acabamento ficar mais certinho. Daí, o acabamento... a gente faz da mesma forma que a gente fez ali o acabamento do decote e da cava, né, da manguinha. Ou seja, eu coloquei aqui, ó, um ponto baixo, fiz o meu pontinho picô triplo, que a gente já conhece. Trabalhei aqui à frente 5 pontos baixos, não tem o local exato para colocar os pontos, assim, a quantidade, você tem que ir colocando e vendo se ele tá ficando certinho, tá? Você não pode colocar nem pontos demais para ele abrir muito e nem colocar pontos de menos para ele fechar. Ele tem que ficar retinho, tá vendo? Ó, tem que ficar normal. Aí, eu fiz 5 pontos baixos, novamente um ponto picô triplo. 5 pontos baixos, um ponto picô triplo. E assim a gente vai trabalhando, ó, colocando 5. Aqui eu pulei um ponto, ó. Quando você vê necessidade de pular um pontinho, algo assim, você pode fazer, tá? Mas sempre com cuidado, para não deixar ele fechar e nem ele embabadar, né? Ficar aberto demais. Tá bom? Então, a nossa carreirinha de acabamento ó, vai ser feita assim, nesse pontinho que a gente já conhece, né? Bem simples. E eu vou terminar aqui minha carreira de acabamento, tá? Quando eu terminar, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Mas só um detalhe. Aqui, ó, nessa parte, quando a gente, né, termina ali as carreiras, ela tem a tendência de ficar assim, ó, mais enrugadinha. O que é que você pode fazer? Você pode puxar aqui nessa parte da correntinha. Ó, você vai puxando para ela ir se ajustando e ficar mais retinha, tá? Isso pode acontecer, é normal. Então, você puxa, vai puxando e você vai ver que ela vai se ajustando, tá bom? Então, vou fazer aqui minha carreira de acabamento e já volto com vocês. Então, pessoal, esse é o resultado da nossa aula, né? Como vocês já puderam acompanhar no início. Olha só. Aqui no acabamento eu fiz normalmente a finalização, tá? Com um ponto baixíssimo. Primeiro ponto baixo e assim fica o resultado do nosso trabalho. Se você ainda não clicou no gostei, por favor, clique no gostei, tá? Divulga esse vídeo aí nos teus grupos de WhatsApp. Deixa aqui um comentário, tá? Pra estar ajudando a engajar o vídeo. E quando você fizer o seu trabalho, que você for postar nas redes sociais, não esquece de me marcar, tá? Lá no Instagram, @vilarinhosdebora, que eu vou amar ver o resultado de vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.